Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Desejo um ótimo dia, abençoado por Deus, e que sua família também esteja bem, sua saúde. E hoje nós estamos aqui mais uma vez fazendo um resumo da nossa escola bíblica dominical e já estamos na lição 10. Já estamos na lição 10, do dia 7 de junho de 2020, e hoje a lição fala sobre a intercessão pelos Efésios. Essa lição de hoje, ela está mais voltada para a intercessão do que doutrinamento. Essa lição está mais voltada para ressaltar a importância do amor do que doutrinas, exigências sobre comportamentos. Na lição passada, na lição número 9, nós já tínhamos iniciado o capítulo 3, de Efésios. Não sei se vocês lembram, mas semana passada nós falamos sobre o ministério e a vocação dos gentios e o trabalho de Paulo como apóstolo. E ele então ali, se declarando como preso do Senhor, ele se dedicava então ali a fazer um entendimento, entre os judeus e os gentios. E nessa preocupação que ele tinha de unificar essa irmandade, ele então destacou ali a importância dos gentios, dos pagãos, daquelas pessoas que agora estavam chegando e se adaptando à cultura cristã e à nova vida em Cristo. Já no dia de hoje, a nossa leitura bíblica está em Efésios 3, também, versículo 14, até o 21, aonde ele, se apresenta como um orador, não de uma palestra, mas sim de um intercessor. Então diz aqui: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aqui ele já está falando de uma forma bem ampla, Ele já está olhando essa proposta do Evangelho além da Ásia e reconhecendo a grandeza do Todo-Poderoso. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, edificados, solidificados, com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Bom, quero destacar aqui esse requisito fundamental, a fé. Tudo que nós fazemos na obra de Deus, irmãos, tem que ser pela fé. Primeiro pela fé, depois outras particularidades, como dedicação, como necessidade, como forma de contribuir. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível acreditar na sua palavra. Então, ele deixou bem claro aqui, pela fé, a fim de estar arraigados, ou seja, fundamentados, nesse amor de Cristo. Para que assim, então, possamos perfeitamente compreender com os demais irmãos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Aqui ele usou até um pouco, de bases da edificação, requisitos de uma construção, ou de medidas, como, por exemplo, largura, comprimento, altura e profundidade. E conhecer o amor de Cristo. Aí ele vai e destaca aqui com muita sabedoria, que excede todo entendimento. Esse exceder todo entendimento aqui joga por terra todas as visões
individualista, principalmente dos judeus, a qual não esperavam isso. Os judeus não esperavam essa unificação. Não era interesse deles. Por quê? Esse povo estranho, essas pessoas diferentes da nossa nação, né? Dos nossos hábitos, da nossa cultura, agora estarmos juntos. Mas é importante destacar aqui que para Deus não há diferença, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então a verdade é o seguinte, que goste ou que não goste, que gostasse ou que não gostasse, era assim que Deus ia fazer e foi assim que Deus fez. É assim até hoje. Que nós venhamos gostar ou não, que fulano ou que essa classe social não merece, não nos interessa. Porque isso é obra de Deus. É Ele que tem o poder para dar e tirar. É Ele que tem o poder para deixar entrar e deixar sair. Então, e ainda bem, né, irmãos? Ainda bem, né? Porque imagina se tivesse a nosso cargo esse poder, né? De descartar um e de introduzir outro. De permitir um e de negar o acesso para outros. Vocês imaginam como nós não estaríamos hoje aí fazendo acepção, né? E facilitando a vida de uns e dificultando a vida de outros. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aqui, Paulo, nessa petição, né? Nessa oração, ele está reconhecendo, né? O poder de Deus que vai acima, além do nosso entendimento. E aí, no versículo 21, ele finaliza esse reconhecimento dizendo que a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. Para todo sempre. Aqui ele deixou a situação de uma forma infinita, para sempre. Graças a Deus por isso, né? Na nossa leitura bíblica diária, você pode aí acessar em Mateus, capítulo 6, do versículo 7 ao 15, ele vai falar sobre a oração. Jesus ensina a orar. Por que é importante destacar esses versículos? Porque nós precisamos saber orar. Olha, quem tiver oportunidade de se aprofundar na oração do Pai Nosso, vai ter uma surpresa. O quanto ela é profunda, principalmente em todos os aspectos relacionados à vida. E Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7, fala que devemos apresentar as nossas petições diante de Deus. Claro que aqui, né, de uma forma prática, nós temos o caminho de chegar até Deus, né? Através de Jesus Cristo. Tudo que vamos pedir a Deus, né, em nome do seu Filho e com a intercessão do Espírito Santo, né, há possibilidade de sermos ouvidos. É claro que, deixando bem claro, que as nossas petições, elas não serão acatadas por Deus por completo. Ou seja, tudo aquilo que eu quero, Deus vai ter que me dar. Não. Vamos parar com essa ilusão. Vamos parar com essa ideia que tudo que eu quero, Deus vai me dar. Ah, tudo que eu pedi em teu nome, crendo, recebereis ou receberás. Vamos analisar bem essa proposta de Deus. Porque senão nós íamos se tornar pessoas potencializadas de forma que iríamos envaidecer-se, principalmente achando que somos privilegiados. Deus vai dar, sim, aquilo que precisamos, aquilo que é necessário, e dentro de um espaço em que você
vai ter o seu papel de atuação, poderá ser atendido. Como, por exemplo, né? Bem simples. Bem simples. Será que vai cair do céu o meu sustento diário, semanal, mensal? Simplesmente eu fazendo uma oração? Porque se Deus fosse fazer, ou se fizer isso com você, parabéns. É admirável. Mas, pela vida prática, pela realidade de vida, Ele me dá saúde, Ele me dá condições de habilidades profissionais, até porque do meu suor eu vou ter que buscar o meu sustento, me profissionalizar, para que assim então eu possa ter realmente, posso ser atendido pela providência divina. Não simplesmente ficar de perna cruzada, achando que Deus agora vai fazer tudo por mim e que não importa muito eu fazer minha parte. Não é por aí. Muitos estão se decepcionando com Deus, achando que a coisa é bem assim, mas parece que não. Deus, Ele nos dá saúde, Ele deixou a natureza aí para nós desfrutarmos dela e dentro da própria natureza buscarmos o nosso sustento. Por isso que nós temos que trabalhar, inclusive até se preciso, noite e dia, para não pesar o pão. E também nós temos lá em 1 João, capítulo 5, 14, que Deus escuta as orações, segundo a sua vontade nos ouve. Ainda bem, né? Segundo a sua vontade. Mais uma confirmação aqui do versículo anterior que eu explanei. Nós temos também em Mateus, capítulo 6, versículo 7, que Cristo ensinou que a oração deve ser feita sem o uso de vãs repetições. Aqui é um versículo que fala mais sobre qualidade da oração, perfil da oração, objetivos da oração, elementos da oração, né? A forma que ela deve ser mencionada, que ela deve ser apresentada. Ou seja, uma oração que tenha uma organização, né? Ideias concatenadas. Ou seja, orações em que tenha um início, meio e fim, organizado. Apesar que o Espírito Santo, ele, vamos dizer assim, ele dá uma ajeitada, né, nas nossas petições antes de chegar ao Pai. Mas, por favor, né, irmãos, vamos também fazer uma oração com qualidade, né, com início, com meio e fim, tendo ali uma organização de ideias, né, para que a sua oração seja, assim, de qualidade. Porque às vezes a pessoa começa a orar, não reconhece primeiramente que Deus, né, é o Todo-Poderoso. O próprio Pai Nosso diz, Pai Nosso que estás no céu. O início do Pai Nosso, ele nos chama a atenção em reconhecer a potencialidade de Deus. Pai Nosso que está no céu. Né? Só um que está no céu que tem todo o poder, toda a honra e toda a glória. Agora, muitas das vezes, as pessoas desinformadas ou sem nenhuma instrução, né, quer fazer uma oração de trás para frente, do meio para frente, do meio para trás. Tudo bem, né? Que Deus vai olhar e vai ver com certeza a nossa ignorância. Mas, podendo fazer uma oração de qualidade, organizada, concatenada, né? Ou seja, com ideias bem formalizadas, bem organizadas, eu acho que é um capricho, né, que nós podemos apresentar a Deus. Lá em Jeremias ainda, agora o comentarista aqui foi lá em Jeremias 33:3, diz que ao que clama, Deus promete responder e revelar a verdade. Você crê nisso? Você crê que Deus pode ainda responder e revelar para você? Porque se você não crê, se nós não cremos mais nessa promessa, estamos correndo um grande risco. Como pode? Alguém que vai servir a Deus pela fé, como eu disse aqui no início, sem fé é impossível agradar a Deus, e não acreditar mais que Ele pode responder.
Mesmo que a resposta não seja imediata, não seja do jeito que nós queremos, mas nós não podemos abrir mão da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, aí entra mais um personagem, que o comentarista foi lá em Romanos e colocou aí o Espírito Santo, para poder fazer parte dessa aula de hoje. O Espírito Santo intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. É aqui que eu acredito que essa oração ela é melhorada, corrigida, Ela é arrumada para quando chegar diante do Todo-Poderoso. E nosso texto áureo está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 14 e o 15, que é praticamente os primeiros versículos da leitura bíblica, que fala: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A nossa verdade prática diz que devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Então, nessa verdade prática aqui, ele diz que eu devo interceder pelos irmãos. E todos os irmãos que lerem também essa verdade prática vão perceber que há uma necessidade também de você interceder por mim e pelos demais. E dessa forma, assim, então, nós vamos, fazendo a obra de Deus e intercedendo uns pelos outros. A lição que estudaremos essa semana fala sobre o valor da oração intercessória. Nela veremos o quanto o apóstolo apresentava a Deus a igreja que ele amava. Assim como nós, irmãos? Assim como nós. Nós temos nosso trabalho de oração. Sempre que nós temos uma oportunidade de oração, nós estamos intercedendo pelos irmãos, pela comunidade, pela nação. E assim nós vamos indo. Ele nos mostra que a oração intercessória está baseada no amor que temos uns pelos outros. Quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca, as dificuldades deles tomam o nosso coração e assim nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas àqueles que tudo pode. Aquele, que tudo pode. Então, na confiança de que Ele pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, esperamos as respostas das nossas petições para os nossos irmãos. Aqui, o comentarista ele está nos chamando a atenção que a oração intercessória ela estará sendo realizada em prol de alguém, para alguém. E nessa oração intercessória, nós por vezes oramos pelos enfermos, oramos pelos desempregados, oramos pelos desviados, oramos por aqueles que estão passando por uma tristeza profunda, porque é importante você fazermos isso, porque em algum momento nós também poderemos estar numa situação crítica, numa situação difícil, que nós não temos nem força para orar, nem ânimo para poder seguir em frente. São essas orações intercessórias dos irmãos que muitas das vezes na hora do vale, na hora da perseguição, na hora do desânimo, você pensa que não, mas você está sendo fortalecido pela intercessão dos irmãos. Então, faça a sua parte. Façamos a nossa parte, para que quando viemos precisar, alguém lembre de nós e faça o mesmo por nós. O nosso objetivo inicial diz que o corroborados, estruturado no poder do Espírito, as riquezas da sua glória, Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas do poder de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça. Então, Paulo aqui reconhece que ele é dono do ouro e da prata. Ele tem muita coisa para nos dar. Ele tem tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Claro que dentro de uma realidade de vida.
volto aqui fazer uma observação de objetivos, de necessidades. Deus pode tudo? Claro que pode. Deus pode? Claro. Agora, vamos ficar de braços cruzados? Vamos esperar cair do céu sem nenhuma iniciativa? Não, não é por aí. Fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja fortalecida, né? Estruturada com poder pelo seu Espírito. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada. É basicamente o que nós fazemos, né? Nós estamos sempre intercedendo a Deus, né? Pedindo para que Ele venha derramar da sua glória, do seu poder, venha se manifestar em nosso meio. Então, não estamos assim muito diferentes de Paulo, não. Eu acho, muitas das vezes, que nós nos colocamos assim numa situação muito inferiorizada, né? Isso não é legal, irmãos. Não é conveniente. Porque no tempo antigo era assim, era melhor, hoje nós não. Não, nós fazemos sim. Eu tento fazer. Como você também acredito que tenta fazer o melhor para interceder, para fazer parte da membresia, para fazer suas atividades na igreja. Porque há uma certa assim, inferioridade, né? Um rebaixamento do nosso perfil hoje, como que antigamente era assim, e que não, nós somos no nosso tempo, né? Se hoje nós temos uma igreja com conforto, se hoje a igreja tem várias atividades que complementam um trabalho de oração, por quê? Por que nós somos inferiores? Não, nós também temos nossas qualidades de intercessores, né? Você pode não estar na igreja todo dia, você pode não estar na igreja todos os trabalhos de oração, mas com certeza você está na sua casa, está no seu trabalho, por onde você está intercedendo por alguém. Acredito que seja assim, né? Você não vai deixar só o dia, quando tem uma consagração na igreja, para interceder pela sua família, pelos irmãos da igreja. Não, eu acho que onde você está, nós devemos ter essa preocupação, sempre que possível, interceder por alguém e pela sua igreja. No segundo objetivo, ele fala que estamos arraigados, né? Que estamos ali fundamentados, estamos alimentados, né? Através da raiz, através da estrutura, né? Do amor de Deus. Aí ele chama agora a nossa atenção quanto ao amor. Não o amor partindo de Deus para o homem, mas o amor de Deus que entra em nossos corações para amar uns aos outros. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, né? Porque Deus é amor. Eu acredito que isso aqui não é e nem deve ser um problema para nós. Porque se você ainda tem crise de dificuldade de amar, de compreender aos irmãos, com certeza você vai ter muita dificuldade de fazer a obra de Deus. Porque se tem uma coisa fundamental na obra de Deus é amar o próximo. E até aqueles que nos fazem mal. Claro, né, que dentro de um espaço, dentro de um tempo, né, amar é independente das ações práticas. Uma pessoa pode fazer mal a você? Pode. Uma pessoa pode fazer uma maldade para você? Pode. Para um parente seu? Pode. Você pode perdoá-lo? Vai ser difícil, não tenha dúvida. Mas espero que você nunca precisemos chegar a uma prova dessa, né? Mas perdoar é uma coisa. Você pagar pelo que fez é outra. Isso é muito simples. Espero que nenhum dos irmãos um dia precise chegar a esse ponto, né? Cometer um crime, cometer um ato. Não. Você está perdoado porque quem sou eu para negar o perdão? Mas a lei, a justiça, você vai pagar, né, os seus devidos, as suas devidas obrigações. Então, amar é uma coisa, mas fazer cumprir a lei
e ser responsabilizado pelos meus ou pelos seus atos, isso aí tem que acontecer. Bom, no segundo objetivo ele fala a bênção de Deus que excede todo pensamento humano. Aí ele fala que a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos. E ele aí então vem nos convidar para a oração. Paulo encerra o capítulo 3 com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Então, essa todas as gerações chegou até nós e nós também damos continuidade a essa adoração. A glória é devida a Deus, o reconhecimento que devemos ter a Ele. Paulo, ao final da sua oração, ele faz uma doxologia ao Deus Todo-Poderoso que ouve e responde às orações. A oração do apóstolo parece ter alcançado um grau tão alto e sublime que nada poderia impedir a sua resposta. Que maravilha, né, irmãos? Para Paulo, Deus responde não somente ao que nós pedimos, mas Ele pode fazer muito mais do que pedimos, dentro da vontade dEle. A total confiança no ilimitável amor divino move o coração de Deus, e a resposta divina chega com bênçãos espirituais, Isto é, sempre acima do que pedimos ou pensamos. E para que isso aconteça é necessário que nossos desejos, aspirações e vontades sejam canalizados, tenham objetivos, principalmente bons objetivos, e que seja de acordo com a vontade de Deus. Bom, irmãos, Ele é poderoso não só para fazer tudo o que pedimos ou pensamos, mas para fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, para fazer tudo mais abundantemente além do que pedimos. Espero que com esse breve resumo da lição número 10, da qual o tema fala sobre a intercessão de Paulo pelos Efésios, venha trazer aí um enriquecimento aí de conhecimento e que você possa aí, fazer mais pesquisas, fazer consultas na Bíblia, no capítulo 3, sobre essa oração intercessória. E a nossa conclusão diz que a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios, os quais ele pediu a Deus: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Então, irmãos, a lição de hoje ela está mais focada sobre a oração e a oração intercessória. Aquela oração que você esquece um pouco de você e olha para quem está à sua volta. Não só as instituições públicas, não só as famílias, não só os amigos, mas como os enfermos, e assim por diante. E reconhecendo que Deus tem poder para atender nossa oração, desde que seja feita a vontade dele. No mais, que Deus venha nos abençoar, que nós venhamos aí desfrutar dessa comunhão, dessa intimidade que pela misericórdia de Deus Ele nos concedeu. Até próximo domingo, onde estaremos falando de um tema muito importante também, que vai falar sobre a unidade da fé. Humildade, mansidão e longanimidade, que serão elementos essenciais, para fundamentar esse trimestre que nós estamos estudando. Então, um abraço e até a próxima semana. Deus abençoe a todos.